Antes de tudo, bem-vindos à disciplina aí de fenômenos eletromagnéticos. Tá? É a primeira vez que essa disciplina está sendo dada no modo remoto, né? E eu dou essa disciplina na UFBC, provavelmente desde que a maior parte de vocês é criança. Eu dou essa disciplina desde 2008. E no decorrer desses 12 anos, a disciplina teve muitas mudanças. Não que o eletromagnetismo tenha mudado nesse meio tempo, né? De fato, ele não mudou, mas a maneira como a gente deu essa disciplina no início do UFBC para agora mudou bastante, né? No início não era uma disciplina unificada. Nós unificamos a disciplina por volta de 2011, 2012, e no início também não tinha laboratório, né? Então também por volta de 2011 a gente começou a ter laboratórios, né? E 4 experimentos. Opa, deixa eu permitir mais alguém entrar aqui. A gente começou a ter experimentos na disciplina, né? E a disciplina teve várias mudanças. Antes, cada professor tinha um site, né? Normalmente no Google Pages, depois foi para o Tidia, e há uns 2, 3 anos atrás foi para o Moodle, né? E essa é a primeira vez que a gente está dando a disciplina em modo completamente remoto, né? Ao contrário de outras disciplinas que os professores estão começando a dar em modo à distância há um tempo, a gente vem dando essa disciplina em modo híbrido já tem alguns anos. Tá? Então já tem alguns anos que tem muito material no Moodle. Tá? E nos últimos 2 meses a gente trabalhou bastante para transformar essa disciplina no modo realmente à distância. Então a gente mudou muito o material do Moodle, colocou muita coisa nova, né? Pensando no curso à distância. Gente, só uma coisa, vocês estão me ouvindo bem? Só dá um sim no chat, ou fala um sim. Fala Sim, obrigado. Obrigado. Assim não parece que eu estou falando sozinho com o computador, né? Parecendo meio maluco. Obrigado, gente. Obrigado. Caramba, não, um pouco de eco. O eco é... Acho que o eco é que eu falo muito alto e aqui, esse quarto aqui dá um eco maluco mesmo. Bem, uma coisa que eu ia comentar com vocês, estava comentando a respeito aqui da disciplina, a gente, nos últimos 2 meses, a gente trabalhou para deixar ela completamente no modo remoto, né? Então, no modo remoto vai funcionar de uma forma um pouquinho diferente do que no modo presencial. A única coisa que está igual, basicamente, são aquelas listas de exercício que tem uma por semana, né? E vale 10% da nota. Né? Eu vou entrar no conteúdo daqui a pouquinho, né? E a gente também tentou deixar o Moodle, o curso no Moodle, com uma cara de cursos de outras universidades. Não o conteúdo em si, mas eu e alguns outros professores, inclusive os coordenadores, fizeram uns cursos à distância da Universidade de Oxford, e a gente tentou meio que seguir um modelo deles que dá certo. Né? Então a gente colocou no Moodle uma sequência que não é cansativa. Né? Opa, mais gente tentando entrar. Bom, gente, aproveitando agora que a gente já tem um certo quórum aqui, já tem umas 50 pessoas, né? Opa, mais gente entrando. Para a gente melhorar a dinâmica das aulas, eu vou pedir para vocês entrarem, opa, mais um, entrarem não com um login de Google, entrar com o login da própria universidade. Se você mudar o login do Google Meet para o login do seu endereço de e-mail da universidade, eu não vou precisar ficar dando permitir, né, para não cansar o dedo e também melhorar a dinâmica. Então, vocês vão entrar automaticamente na sala, né, aqui do Google Meet. Mais um. Né? Tudo bem? Bem, como eu estava comentando com vocês, a gente fez um curso basicamente completamente novo. E a ideia é que as aulas de regência e tutoria sejam apenas um complemento, uma ajuda para vocês prosseguirem no curso.
E boa parte do material assíncrono lá, se você não tiver tempo de assistir a aula síncrona, que é essa aqui, e quiser fazer só a parte assíncrona, é possível. Tá? Porque a parte assíncrona está dando não só material escrito, como a gente produziu mini vídeos. Né? A gente produziu mini vídeos de 5 minutos, 5, no máximo 6 minutos cada um, sobre vários temas da disciplina. A gente não disponibilizou todo o material ainda do curso, a gente vai disponibilizar à medida que o curso for prosseguindo. Basicamente, na quinta ou sexta-feira de cada semana, a gente vai disponibilizar o conteúdo da semana seguinte. Né? A gente está fazendo isso porque a gente já preparou boa parte do material, os vídeos, mini vídeos, são mini aulas de 5 minutos, sobre cada mini tema que você tem na semana, e vai ter no máximo de 5 a 6 vídeos desses de 5 minutos por semana, acompanhado de um texto e também acompanhado de um questionário. Né? Aproveitar que o Fernando está tomando um café, eu vou tomar também. Joia? E o que eu ia comentar aqui com vocês? O conteúdo, basicamente, é o mesmo. Deixa eu comentar aqui sobre ele com vocês. Cadê? Tá aqui. Ok, vocês conseguem ver minha página aqui, escrita? Perfeito. Bom, cadê meu lápis? Isso. Basicamente, a gente dividiu o conteúdo em 10 temas, né? Então, e cada tema desse vai ser abordado em uma semana. Então, força e campo elétrico vai ser uma semana, seguido disso, lei de Gauss. Lei de Gauss é só uma maneira diferente de você escrever a lei de Coulomb. Potencial elétrico, capacitância, né? Capacitância tem a ver com capacidade de armazenar carga. Corrente elétrica e circuitos, a gente vai falar sobre corrente elétrica e circuitos, gastar uma semana com esse tema. Normalmente o que acontece por conta de feriados no curso presencial, e a gente gasta muito tempo com prova também no presencial, e aplicação de provinhas, avaliações, a gente não tem muito tempo de tratar corrente elétrica e circuitos. A gente vai conseguir tratar, né, no quadrimestre suplementar. Depois eu vou falar de força magnética e campo magnético, e também como esse campo é gerado. Tá? A gente vai ver que todo o campo magnético é gerado por movimento de carga. Tá? Depois a gente vai ver o que acontece quando o fluxo do campo magnético que atravessa uma superfície chamada de fluxo, o que acontece se ele variar com o tempo. Se ele variar com o tempo, aparece uma diferença de potencial. Né? Isso é chamado de lei de Faraday. Aí a gente vai falar, relacionado a isso, a gente vai falar sobre indutância, e a lei de Ampère, ela não é completa, ela tem um furo. Maxwell descobriu esse furo na lei de Ampère, e Maxwell uniu a coisa toda, chacoalhou e saiu com a equação de onda. Essa foi a grande contribuição do Maxwell. E na parte final do curso a gente vai ver essas equações de Maxwell. Então, basicamente, esse é o conteúdo aí que a gente vai estar vendo durante esse quadrimestre suplementar. O livro-texto é o que a gente tem adotado já há alguns anos. A minha revelia, o livro-texto é o Survey. Eu gosto muito mais do Halliday, mas a maior parte dos professores da disciplina adotou o Survey, então a gente está adotando o Survey também. Uma das edições, a edição que eu tenho, tem esse jeitão aqui, né? Quem não tem o livro, quem já fez o curso, provavelmente quem já fez a disciplina no passado, provavelmente já tem o curso. Quem não tem, a possibilidade de você, no Moodle tem um link, também na biblioteca tem um link. Se você entrar direto no site da editora, esse cengage.ufabc.edu.br, você coloca seu login da UFABC, sua senha, e aí ele te dá acesso ao livro digital, né? Quem não tenha o livro físico em papel. Tudo bem? Alguma dúvida até aí, pessoal? Opa, mais gente querendo entrar. Deixa eu permitir aqui, perfeito. Até agora não, tranquilo, tudo ok, perfeito. Joia, vamos para frente então. Normalmente o pessoal do noturno é mais... Eu gosto da aula noturno porque vocês são mais objetivos. O pessoal do diurno, às vezes,
né, fica não sendo tão objetivo assim. Opa, tá, deixa eu arrumar aqui, né? Eu não gosto muito de PowerPoint, né? Eu não sou PowerPoint player, né? Então eu faço minhas notas de aula no papel, né? Quando não dá para escrever na lousa, como agora, a gente escreve no papel, né? Muito bem. Ah, Bom, vou falar agora para vocês um pouquinho das aulas síncronas. Eu escolhi o Google Meet como plataforma porque é a mais popular aí, todo mundo tem acesso. Alguns colegas meus estão usando o Zoom e outros estão usando até o Rede Nacional de Pesquisa, né? Eu decidi usar o Google Meet, vamos ver se ele vai satisfazer as nossas necessidades aí. Caso não comece a dar problema o Google Meet, a gente vai trocar de plataforma, né? Bom, mas o que eu coloquei aqui primeiro? Essa modalidade remota, né, vai necessitar uma independência muito grande de vocês, porque a quantidade de aula presencial, não é presencial, como é que chama mesmo o vocabulário? Aula síncrona, que a gente está aqui ao mesmo tempo. O número de encontros síncronos é muito reduzido, né? Então, obviamente, a gente não vai conseguir abordar tudo que a disciplina necessita durante 2 horas por semana com vocês. Não tem condições, não tem condições. Então, por isso a gente fez um trabalho grande nesse material assíncrono, nesses mini vídeos, e os mini vídeos a gente colocou nessas que a gente chamou no Moodle de lições. Então, dentro da lição você tem um mini vídeo, você tem um pequeno texto e você tem questões. Questões simples, né? Por exemplo, no caso de campo de força elétrica, tem perguntas bobas do tipo: eu tenho uma esfera positiva e a outra esfera é negativa, elas se atraem ou se repelem? Resposta: duh, né? Então, aquelas coisas muito simples, só para fixar o conteúdo mesmo, tá? Então, isso nessas lições. E é importantíssimo que vocês façam essas lições antes da aula de regência. Por quê? O que a gente vai fazer na aula de regência? A aula de regência é para consolidar o conhecimento, para ver se vocês têm dúvidas em conceitos, né? Principalmente para ver se vocês têm dúvidas em conceitos, tá bom? Bom, como é que está o nosso horário? Está um pouquinho diferente do que vocês têm lá na Prograde, a gente deu uma enxugada, porque a gente chegou à conclusão, dando aula naquilo que foi chamado naquele quadrimestre lá, ensino continuado emergencial, a gente percebeu que ninguém aguenta 2 horas seguidas de aula olhando para a tela. Ninguém aguenta, não tem jeito, não tem jeito. Né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ter uma aula de regência, né? No caso de vocês, são a turma noturno às 7 às 8, a gente vai ter 1 hora de regência na terça-feira, das 7 às 8, né? E nessa aula de regência, bom, hoje é a aula introdutória, mas qual vai ser a ideia da aula de regência? É eu tentar fazer um resumão para vocês do conteúdo da semana, né? E tirar dúvidas de conceito. E fazer um ou outro exemplo junto com vocês. Tá bom? E aí, na quinta-feira, a gente quebra a turma em duas, né? E às 7 vai ter aula das 9 às 10 e às 8 das 10 às 11. Qual é a ideia dessa aula de tutoria? O próprio nome já diz. Eu vou dar prioridade às dúvidas que vocês tiverem, né? Dúvida em conceito, dúvida em problema, dúvidas existenciais eu não sei resolver nem as minhas, né? Mas dúvidas relacionadas à disciplina, tá bom? Mas, caso ninguém tenha dúvida, o que eu duvido muito, caso ninguém tenha dúvida, a gente vai resolver alguns probleminhas que eu tenho pré-selecionados. Eu digo a gente vai resolver mesmo. Que eu vou colocar o problema para vocês, e aí a gente vai discutir como resolver eles, vocês vão tentar resolver, dar um tempinho para vocês resolverem sozinhos, e aí a gente vai discutir o problema. Eu não vou ficar aqui resolvendo sozinho. Faz aqui, faz ali, aí ninguém entende nada. Se você não colocar a mão na massa, você não vai resolver. Então a ideia da tutoria é ajudar vocês a colocarem a mão na massa, tá bom? Eu coloquei uma observação aqui.
eu vou pedir para vocês nas próximas aulas entrar no Google Meet com o login da UFABC. Por quê? Porque aí eu não preciso ficar autorizando, né? A ideia inicial dessas aulas, que a gente discutiu alguns meses atrás, a gente gostaria que as aulas de tutoria tivessem 12 alunos e as aulas de regência tivessem 24. Por quê? Para a gente poder atender individualmente as dúvidas, ver tudo com cuidado. Bom, de 12 passou para 20, né? Quando terminou a resolução do CONCEP, o 20 se transformou em 30. E aí apareceram o número de matrículas gigante, e aí a gente transformou o 30 em 40. Né? Então a gente vai ter que lidar com esse número muito grande de alunos. Eu estou vendo aqui que estão logados 54. Né? Mais ou menos é isso que a gente vai ter toda a aula de regência. Na tutoria, talvez a gente tenha 30. Né? Bom, alguma dúvida até aí, pessoal? Não? Então tá bom. Tranquilo? Não. Beleza, então. Joia. Apareceu mais alguém aqui. Boa noite, Letícia. A Letícia acabou de entrar. Eu já estou aqui no meio da aula, mas só lembrando aqui, avisando novamente, nas próximas aulas, seria legal que vocês entrassem com o login da UFABC. Aí eu não preciso ficar autorizando a entrada, tá bom? Foi até engraçado, hoje no início da tarde, teve um aluno que entrou, eu estava fazendo testes do Google Meet, e quando eu vi, eu não estava falando sozinho. Né? Alguém fez uma pergunta no chat. Cadê? Epa. Cadê detalhes da reunião? Aparece o chat. Sim, professor, o Marcos perguntando se a diferença de 56 para 30, se esses alunos vão estar em outra turma. Não. Esse horário que é de regência da turma 7 e a 8, Marcos. O que vai acontecer é que vai se separar. Fernando, não. As aulas vão ser semanais, 2 vezes por semana. Né? Na terça e na quinta. Né? Deixa eu ver minha apresentação aqui de novo. Deixa eu ver o que vocês estão vendo na tela. Estão aqui, ó. Vão ter aulas na terça-feira e na quinta-feira. Né? Na terça-feira achei minha caneta. Na terça-feira vocês vão ter aula das 7 às 8, as 2 turmas juntas. Na tutoria, que é mais uma coisa, mais para tirar dúvidas, né? É mais interativo a aula de tutoria. A 7 vai ter aula das 9 às 10 e a 8 das 10 às 11. Tá bom? Tudo bem, pessoal? Então tá bom. Vamos lá. Bom, uma parte interessante aqui, uma parte que vocês devem estar muito interessados é como vão ser as avaliações. Né? As avaliações vão funcionar da seguinte maneira. Né? Ao invés de ter apenas 2 provas, né, em que na primeira prova você tem todo o conteúdo de eletrostática e ainda circuitos, e na segunda parte você tem todo o conteúdo de eletrodinâmica, com exceção das equações de Maxwell, o que a gente vai fazer aqui é o seguinte: a gente vai ter 6 provinhas. Essas 6 provinhas vão dar 70% da sua nota final. A gente vai ter 5 provas, que as primeiras 5 provas é o conteúdo das 2 semanas anteriores. Né? E a última prova vai ser uma espécie de sub do bem. Né? Além dela valer 20% da nota, ela é todo o conteúdo, ela vai substituir a menor nota dessas outras 5 provas. Opa, mais gente querendo entrar aqui. Deixa eu autorizar. Muito bem. Bom, essa prova ela vai poder ser feita da madrugada de sexta-feira até domingo à noite, né? E vocês vão ter, tá para se definir ainda, de 2 a 3 horas para fazer a prova, mas vocês vão ter todo esse intervalo aí, umas 72 horas, para escolher que horário você quer fazer a prova, né? Aqueles que trabalham o dia todo e têm filhos, provavelmente vão resolver fazer a prova entre meia-noite e 6 da manhã.
né? Que é onde você está mais tranquilo. Né? Bem, eu vou mostrar um pouquinho aqui, vou mostrar agora o cronograma para vocês. Você tem o cronograma no Moodle, deixa eu interromper aqui o compartilhamento para a apresentação. Eu quero mostrar para vocês o cronograma. Ah, tá aqui meu cronograma. Ah, vocês não estão vendo, né? Eu tenho que compartilhar esse negócio aqui, peraí. Apresentar. Vou apresentar a tela cheia. Vamos lá. Ok. Vamos lá para o cronograma. Vocês estão vendo minha tela? Sim ou não, gente? Agora sim. Ok. Ok. Esse aqui é o jeitão que a gente tem no nosso cronograma. Hoje vai ser uma aula apenas de apresentação da disciplina, uma aula light, né? E a próxima quinta-feira a gente vai ter tutoria, e essa tutoria vai estar relacionada a medidas e incertezas, né? O conteúdo já está lá no Moodle. Bom, as listas e o conteúdo da semana seguinte vai ser liberado na sexta-feira, e também vai ser liberada a lista de exercícios de revisão. É importantíssimo que vocês façam as lições que está relacionada com os vídeos e questõezinhas simples antes da aula de regência. E aí como é que vai ser? A gente vai ter essa semana de aula, essa aqui, e aí já vai ter a primeira prova. Só que a primeira prova é só carga e campo, carga, força, campo e lei de Gauss, ao invés de ser a metade do conteúdo. Depois vamos ter mais 2 semanas de potencial elétrico e capacitância, e aí mais uma provinha, né? E aí depois a gente vai ter corrente elétrica e força magnética, e aí mais uma provinha, e assim até o final do curso. Essa prova 6, que vai ser o conteúdo de toda a disciplina, ela vale 20%. E além de valer 20%, ela vai substituir a menor nota, né? Vamos imaginar que você demorou umas 3 semanas para acordar e descobriu que tinha que estudar mesmo uma disciplina. Então, só P1 você tirou 0. Né? Se você acordou e começou a estudar direitinho e começou a tirar umas notas boas das próximas provas, quando você fizer o que a gente chamou aqui de prova 6, exame final, o negócio dá um pouco de medo. É a prova 6. Né? O resultado da tua prova 6 pode substituir a sua P1. Tudo bem? E essas provas, a gente está para definir ainda, mas vão ter umas 5 questões e umas 2 horas para resolver, mais ou menos. Né? Entre 2 a 3 horas, a gente está para decidir essas questões. Deixa eu aqui parar a apresentação e voltar a mostrar a minha... vamos lá. Eu estou quase ficando craque nesse negócio aqui. Né? Vamos lá. Acho que agora isso, apareceu. Né? Então, como eu falei, vão ser 6 provas, e a gente, nesse curso, sempre teve a parte experimental. Como é que a gente vai resolver a questão experimental remotamente? Né? Bom, eu sou da opinião que nada substitui experimento. Nada substitui você ir lá e realizar o experimento. Alguns professores estão advogando para fazer simulações, tudo, mas eu não confio em simulações. Eu confio nas simulações que eu faço, que eu escrevo programa numérico e faço minha simulação. Eu não confio em simulação de outra pessoa, que eu não sei como é que ela fez simulação. Computador e papel aceita qualquer coisa. Né? Então, a gente teve uma discussão grande em relação a como substituir os 4 experimentos da disciplina. E a gente chegou no modelo híbrido. Como é que vai ser feito esse modelo híbrido? No primeiro experimento, na primeira prática, né, a gente vai pegar o primeiro experimento que a gente faz presencialmente, né, e vai dar o roteiro para vocês, um vídeo do experimento, e vai dar os dados experimentais para você. Tá? Vai ter um conjunto de dados experimentais, se eu não me engano, cada um vai receber um conjunto de dados diferentes. Né? Desculpa, alguém escreveu aqui no chat, só um momentinho. Nossa, demora para aparecer esse negócio. Lucas, você pode sair do seu Gmail? Não. Tá, não, Rafael. Esse é a Raquel falando para o Lucas, tá bom. Obrigado, Raquel. Você explicou já para todo mundo como se logar com o e-mail da FABC. Obrigado. Né?
vamos voltar aqui. Deixa eu ver onde é que eu estava. Assim, voltando às práticas, o primeiro experimento a gente vai dar os dados experimentais para vocês tratarem. No segundo, a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente, né? Vai ser um experimento que eu sugeri, né? Quem gravou foi o coordenador. Basicamente é um experimento de descarga de capacitor. Você tem um capacitor carregado, você vai medir o potencial dele e ele vai descarregar num resistor, perdão. Né? E aí você tem a curva de descarga do capacitor. E partindo da curva de descarga do capacitor, você vai determinar várias coisas. E quem vai fazer a curva de descarga do capacitor é você. Você vai usar o cronômetro do seu celular. Né? O terceiro experimento vai ter mais cara de experimento, porque vai ser mais divertido. Ele está sendo preparado ainda, mas já passou em alguns testes. Basicamente, você vai usar um programa para celular, que funciona em celulares de 4 a 5 anos para cá, e você vai usar um magnetômetro do celular para determinar o momento de dipolo magnético de um ímã de geladeira. Esse vai ser bem divertido. Né? E o último experimento a gente está elaborando ainda e está se discutindo como fazer ele, se vai ser viável vocês fazerem em casa ou a gente vai dar dados para vocês. Como fica a Fernando? Fernando, eu acho que eu já dei aula para você, né? Em algum curso na UFBC, tá certo, eu estava reconhecendo você, né? Beleza. Bom, quem já fez a disciplina, que é a maioria de vocês, vai poder reaproveitar a nota de laboratório. Deixa eu mostrar aqui para vocês como fazer isso. Deixa eu parar a apresentação e iniciar novamente. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Tela inteira. Vamos lá. Vocês estão vendo minha tela? Perfeito. Bom, quando você vai lá na... Deixa eu colocar aqui modo estudante. Senão vocês vão ver as provas aqui. Espera aí. Retornar... não, eu já estou como no modo estudante. Bom, você vai lá no site da disciplina. Epa. Pessoal, está todo mundo vendo minha tela? Preciso de um sim aí. É só falar sim ou não. Deixa eu ver aqui. Tá, vocês estão falando no chat, mas eu estou olhando para a tela, que daí eu não estou conseguindo ver o chat. Bom, você vai lá na página do Moodle, né? E quem quer aproveitar a nota de lab, vem aqui, ó. Peraí, reaproveitamento de notas de laboratório. Você clica nesse link, né? E aí você vai preencher respostas submetidas. Caramba, eu estou vendo como professor, eu tenho que ver isso aqui como aluno. Só um momentinho. Deixa eu mudar aqui para ver como vocês vão ver isso. Ok, vocês vão ver este reaproveitamento de notas de lab. Você vem aqui e clica em Responda as questões. E aí você vai colocar em qual ano você fez o laboratório de fenômenos eletromagnéticos que quer reaproveitar. Você pode escolher entre essas 5 opções aqui. 2015 para baixo a gente não tem os dados. 2015 para frente, acho que 2015 a 2017 a gente tem os dados no TDIA, e 2018 e 2019 a gente tem no Moodle, se eu não me engano. Você vai colocar aqui o número do seu RA e o seu e-mail institucional, não o seu e-mail pessoal, mas para certas coisas aqui a gente precisa usar o e-mail institucional, e você vai escolher o ano. Não tem como escolher mais de um ano. Dê uma olhada nas suas notas e veja qual ano você tem a melhor nota, porque não tem como a gente fazer essa seleção para você, que muita gente vai fazer esse pedido, e aí não tem como olhar um a um, ver que ano você está com melhores notas. Quem já fez o curso mais de uma vez. Tá? Bom, não sei se eu respondi essa questão aí do Fernando. Acredito que sim. Né? Não precisa... o Bruno perguntou o seguinte, reaproveitando a nota de laboratório, não precisa realizar nenhum experimento. Bruno, a gente não está chamando de EAD, a gente está chamando de remoto. É uma questão política, tá? Então isso aqui não é AD, é remoto. Não sei qual é a diferença, mas enfim. Politicamente a gente tem que chamar de remoto. Enfim. Vamos lá, deixa eu voltar aqui para a minha página.
Deixa eu voltar a mostrar aqui a minha câmera que está filmando minha folha de papel. Tá aqui, vamos lá. Vamos lá. Bom, como vocês viram no cronograma, a semana é intercalada. Outra questão, você vai fazer essas práticas em grupo, não vai fazer sozinho. Grupos de 4 pessoas no máximo. Várias pessoas já mandaram um e-mail para mim falando assim, professor, pode 5 pessoas? Infelizmente eu tenho que falar que não. Por quê? Porque a disciplina ela é unificada e a coordenação definiu que é 4 pessoas no máximo, certo? Então a gente não pode ir contra essa regra porque a gente está usando as mesmas regras para todas as turmas, né? Então eu sou obrigado a fazer a mesma coisa que eu faço com aqueles alunos quando a gente dá aula para disciplinas do primeiro quadrimestre e o aluno está muito acostumado com o ensino médio e pergunta, professor, posso ir no banheiro? Não, né? Nossa, está brincando com o sujeito, né? Mas ele não precisa pedir para ir no banheiro. Mas a questão é que não tem como fazer grupos de 5 pessoas, tem que ser no máximo 4. Pode fazer grupo com pessoas de turmas diferentes. Se for turma minha, pode. O que não dá é para misturar com turma de outro professor, né? Eu explico por quê. Porque no lançamento de notas, a gente não usa o Moodle. A gente usa um outro sistema da universidade lá, que é um sistema da Prograde, SIGA, se eu não me engano. E aí eu só tenho acesso aos conceitos dos alunos que estão matriculados comigo. Se alguém de outra turma fizer atividades comigo, bagunça muito, tá bom? Então pode até misturar com outra turma, desde que a turma seja minha também, tá? E outra coisa, o que tem de mais parecido, né, com o presencial são as listas de exercício. Vão ser 10 listas de exercício, uma por semana, né? E o legal é que você vai poder fazer, se você errou um problema, você vai ter múltiplas tentativas de fazer aquele problema. Tá? Alguma dúvida até aí, pessoal? Tranquilo, então. Professor, do reaproveitamento de laboratório, a gente vai receber e-mail de confirmação e aí a nota aparece lá no Moodle? Olha, eu acho que a nota vai aparecer no Moodle direto. Eu não sei se você vai ter e-mail de confirmação, né? Quem vai fazer isso são os coordenadores, o Roosevelt e o Breno, tá? Eles ganham mais por causa disso, eles têm mais trabalho, né? Estou brincando, eles não ganham mais, eles ganham um crédito a mais. Valeu, professor. Tá, joia. Bom, vamos para frente, então. Como é que vão ser as atividades semanais? Como eu comentei com vocês, gente, esse modo de curso não é à distância, como é que a gente está chamando mesmo? Remoto. Esse modo de ensino remoto vai dar uma independência muito grande para você, mas junto com a independência vem responsabilidade, né? Mas a conta que a gente fez aqui é que você vai precisar usar menos horas por semana para se dedicar à disciplina do que num curso presencial, né? Então, como é que vai funcionar? Antes da aula de regência, né, toda semana você tem uma aula de regência na terça-feira. Antes da aula de regência, obviamente essa primeira aula é uma exceção, você vai ter disponibilizado desde a quinta ou sexta da semana anterior as lições da semana, né? O que vai ter essa lição da semana? Vai ter uma mini aula. A gente fez um esforço para gravar mini aulas de no máximo 5 minutos sobre temas. Por exemplo, quais temas? Eu fiz as mini aulas de capacitância. Então, eu fiz uma mini aula do que é um capacitor e um capacitor de placas paralelas. Isso é 5 minutos. Aí você tem também capacitor com dielétrico, mais 5 minutos. Você tem associação de capacitores, mais 5 minutos. Energia armazenada de um capacitor, mais 5 minutos. Então aqui você tem no máximo 25 minutos por semana em mini aulas, e você tem o que eu chamei aqui de mini texto. Não está assim no Moodle, mas está na lição da semana. A cada mini aula você tem um mini texto e uma questão. Essa questão é bem simples, normalmente é questão bem simples, né? Por exemplo, você associa 2 capacitores em série, a capacitância aumenta ou diminui, coisas bem bobas.
O elétron se aproxima de um próton, ele atrai ou repele, né? É questões bem simples mesmo, tá? Bom, a gente estima que cada lição da semana vai tomar 1 hora do seu tempo, no máximo, tá? É importantíssimo você fazer a lição da semana antes da aula de regência, tá? Como é que vai funcionar a aula de regência? A aula de regência vai ser uma aula síncrona, né? E qual a ideia da aula de regência? A ideia da aula de regência é que eu faça uma revisão muito rápida, não tem tempo para eu expor o conteúdo para vocês. O conteúdo está nas mini aulas, no texto e no livro, né? Então eu vou fazer uma revisão muito rápida dos conceitos e tirar dúvida sobre os conceitos. É dúvida sobre conceitos. E resolver um ou outro exemplo mais específico, tá? de cada tema. Aula de tutoria. Como é que vai funcionar essa aula de tutoria? Né? Ela também é uma aula síncrona, né? E a ideia dela é o seguinte, a ideia é que a gente resolva em conjunto alguns problemas. Né? Normalmente alguém vai aparecer com algum problema, ô professor, como é que resolve isso aqui? Daí eu vou falar assim, vamos discutir como é que você acha que resolve, né? Qual a ideia de vocês, o que está por trás disso aí, como é que a gente vai resolver, né? Então não é eu resolver o problema para vocês, é a gente discutir como resolver o problema. Tem uma diferença sutil aí, mas é importante, tá? Se ninguém aparecer com dúvidas, eu vou trazer alguns problemas, tá? Problema sempre vai ter, ou você traz ou eu trago, tá? Bom, e esse é o tempo que vocês vão ter para tirar dúvida diretamente comigo. Tá? Bom, fora a lição da semana, a aula de regência e a aula de tutoria, a gente vai ter 2 tipos de lista. Tá? Vai ter uma lista de estudo, deixa eu centralizar esse negócio. Vai ter uma lista de estudo que não vale nota. E é uma lista para você verificar os principais conceitos. Né? Normalmente é uma lista conceitual, né? Que vai testar o seu conceito, não vai ter nenhum problema mais complexo aí. Onde vão aparecer os problemas mais complexos, que são problemas mais próximos da prova, são nas listas de revisão. Essas listas de revisão que estão no cronograma, né? E você vai ter aproximadamente 10 dias para fazer cada uma dessas listas, né? E as dúvidas dessa lista, a gente quer que vocês tirem ou com o monitor, ou preferencialmente coloque a dúvida no fórum. Esse fórum, se eu não me engano, nessa semana não está aberto, vai ser aberto a partir da semana que vem. Nesse fórum você vai poder colocar sua dúvida lá e todos os professores têm acesso a ele, não só eu. Todos os professores da disciplina vão ter acesso a ele e vão poder estar respondendo as dúvidas do fórum. A gente vai fazer uma divisão entre os professores para sempre ter um professor ali respondendo o fórum no dia. Tá? Alguma dúvida até aí, pessoal? Tá tranquilo. Professor, Oi. Essas listas de revisão, elas são permitidas mais de uma tentativa para submeter. Exatamente, Thalita. Só que aí as questões, elas vão mudar de acordo com essas tentativas ou vão ser sempre as mesmas? Ou no mesmo conceito, assim, pode mudar valores. Boa pergunta. Como eu não estou encarregado dessa parte, são outros professores que estão encarregados, eu não sei como ficou, Thalita. Eu vou perguntar para eles, daí na próxima aula eu te respondo, tá bom? Tá bom, obrigada, professor. Eu espero que seja o mesmo problema, né? Que aí você tenta resolver, não consegue, daí tenta de novo, tenta, até conseguir. Eu espero que seja mesmo, tá bom? Se não for, eu vou brigar para que seja a mesma questão, tá bom? Eu também espero. Tá, obrigada. Nada. Deixa eu ver o que mais eu tenho para falar para vocês. Nossa, com o pessoal da noite eu falo mais rápido que o pessoal do dia, né? Vocês também esperam isso aí. Bom, próxima aula. Como é que vai ser a próxima aula? Né? A gente quer que vocês... Opa, tá aqui, tá centralizado. A gente quer que vocês, antes da próxima aula de tutoria, não é tutorial, é tutoria, eu escrevi errado ali. Vocês respondam um questionário, tem um questionário aqui no Moodle, eu vou mostrar para vocês, queremos conhecê-lo melhor. Deixa eu mostrar para vocês lá. Interromper compartilhamento, vamos compartilhar a tela toda agora.
Cadê? Nossa, é lento esse negócio aqui, né? Apresentar agora. Vamos lá. Uma janela? Não, a tela inteira. Perdão. Já vai lá. Vou compartilhar minha tela com vocês. Vamos lá. Horários de aula síncrona aqui. Vamos voltar aqui para o Moodle. Ó, que tal? Seja bem-vindos. Aqui tem um monte de coisas que você tem que saber. Aqui. Código de conduta acadêmica, como se organizar nesse novo ambiente. A gente quer que vocês até quinta-feira respondam esse queremos conhecê-lo melhor. Né? O que tem aqui nesse queremos conhecê-lo melhor? Tem essas questões aqui. Se você já cursou a sua disciplina, né? Sim ou não, tem essa pergunta absurda aqui, você já cursou... Não. Você já cursou alguma disciplina de física básica antes? Né? Já pensou, o cara entrou na UFABC, se matriculou em fenômenos eletromagnéticos, né? Ele vai assim, não, nunca. Né? Você já cursou alguma disciplina sobre eletromagnetismo antes, na UFABC, em outra instituição, ou nunca? Né? Você já cursou alguma disciplina de cálculo, FUV ou FVV na UFABC ou em outra instituição? O importante aqui é você ter cursado o FUV, viu? Porque a gente vai ter muita coisa de derivada e integral. Tem pouca coisa de equação diferencial e pouca coisa que envolva várias variáveis. Tá? Geometria analítica, é importante ter cursado também. Né? Qual a sua experiência com a internet? Nenhuma habilidade, você nunca ouviu falar de Wi-Fi, ou você já construiu sites, você trabalha num provedor de internet, coisas desse tipo. Você já fez algum curso totalmente pela internet antes, sim e não? E aí tem mais uma página que faz mais umas perguntinhas, tá bom? Então esse é o questionário que a gente quer que vocês respondam. Deixa eu voltar aqui a minha apresentação. Cadê? Parar de apresentar. E tinha que ter opção nesse Google Meet de apresentar várias coisas, né? Enfim, não tem. Ou de você só pensar e já ir para a janela que você quer. Enfim, não fizeram isso ainda. Vamos lá. Isso. Bom, então, responder esse questionário, queremos conhecê-lo melhor. E ali naquela mesma página do Moodle, você tem as atividades do tópico Introdução ao curso. Você vai ver que cada semana vai ter uma lição. A gente está usando esse, entre aspas, formato de lição, né? Para a parte assíncrona no curso. Então, antes de quinta-feira, é legal você fazer essa atividade de introdução ao curso. O que a gente vai fazer na próxima aula? Na próxima aula, a gente vai fazer uma revisão de conceitos de laboratório. Que conceitos são esses? Algarismos significativos, né? É como você representar uma medida, né? Você não vai pegar normalmente aquilo que aparece na tua calculadora ou aquilo que aparece no instrumento e colocar aquele monte de algarismo, né? Você tem que pensar em cada medida o que você tem de algarismo significativo, né? Um exemplo claro, eu meço 1,80, né? Só que se eu for medir com uma régua de precisão, eu vou dizer para você que eu meço 1,8024597, isso não faz o menor sentido, né? Porque eu não estou falando para você qual que é a precisão do meu aparelho de medida, né? Outra coisa que a gente vai comentar rapidamente também é erro em instrumento, né? E você consegue medir, por exemplo, se eu medir esta caneta, deixa eu colocar ela assim, se eu medir o comprimento dessa caneta e o diâmetro dela, eu consigo ter uma medida indireta aproximada do volume, certo? Vamos imaginar que isso aqui é um cilindro perfeito, essa bica é um cilindro perfeito. Mas, quando eu faço o cálculo de volume, eu não sei qual erro do volume eu estou cometendo. Como é que eu faço para saber o erro do volume que eu estou cometendo? Eu não estou medindo o volume diretamente, eu estou medindo o volume através de duas medidas indiretas, de comprimento e diâmetro. Então, a gente vai ver aqui em propagação de erro como propagar esses erros de medidas indiretas para a medida direta. E outra coisa que a gente vai ver é sobre linearização, né? Quando você coloca pontos no gráfico e os pontos no gráfico têm um jeitão de uma linha reta, como eu encontro a reta que melhor se adequa a esses pontos?
E deixa eu só ver aqui uma coisa no chat, parece que tem gente que perguntou coisa no chat já. A gente também espera. As provas terão questões laboratório, Lucas? Lucas, não. As provas não vão ter questões de laboratório dessa vez, tá? A parte do laboratório vai ser cobrada só nasquelas 4 práticas, tá bom? Vocês querem que as provas tenham questão de laboratório? Eu acho que melhor não, né? Melhor não. É uma unanimidade isso. Nossa, quanto não? Tá joia. Eu também não quero, porque é complicado corrigir questão do laboratório, embora pareça simples. Tem um material no Moodle que eu vou mostrar para vocês aqui, que é interessante vocês verem até a nossa aula de tutoria na quinta-feira. Onde é que está o apresentar? Deixa eu apresentar minha tela toda. Tentar não apresentar para vocês minhas contas para pagar. Vamos ver aqui. Onde está? Aqui, vamos lá. Bom, aqui está Tá todo mundo vendo minha tela? Matheus? Sim, perfeito, obrigado. Bom, vamos lá. Vou mostrar o Moodle aqui para vocês. Aqui, informações gerais, passa lá por informações gerais. Cronograma eu já mostrei para vocês. Introdução ao curso. Laboratório. Isso aqui é um material, tudo que você precisava saber sobre medidas de laboratório e nunca teve coragem de perguntar, embora você já tenha passado por vários fenômenos, né? Que material eu tenho aqui? Deixa eu clicar aqui para vocês verem. Eu tenho os slides do professor Alisson. O professor Alisson não está dando fenômenos eletromagnéticos, ele deu fenômenos mecânicos há um tempo atrás, e a gente vai usar esse material aqui do professor Alisson, então eu peço que vocês olhem esse material aqui, Introdução ao Laboratório de Fenômenos, e aí, quem quiser também, além desse material escrito aqui, só esse material escrito aqui já é suficiente, vocês darem uma olhadinha neles. Você pode, quem é mais auditivo, ao invés de olhar esse material do professor Alisson, pode ver as aulas que o professor Alisson colocou aqui sobre medidas de laboratório, né? Então, aqui ele fala de notação científica, as unidades, dimensões, teoria de erros, algoritmos significativos, como é que funciona a propagação de erros, gráficos e mínimos quadrados, né? Então, isso aqui é uma compilação de várias aulas do professor Alisson, que ele gentilmente cedeu para a gente, para esse curso de fenômenos eletromagnéticos, que a ideia é a mesma, né? Só que, em tese, a gente nem precisaria rever isso aí, porque vocês já viram em fenômenos mecânicos. Mas, na prática, a gente sabe que não é bem assim, né? A gente acaba esquecendo e tal, e todo o curso de fenômenos a gente sempre começa fazendo essa revisão aí de erros e medidas, propagação de erros e gráficos, que é como... Eu não sei como é que estão os cursos de inglês hoje em dia, mas na minha época o verbo to be, eu sempre começava com o verbo to be, né? Então todos os fenômenos sempre começam com lembre como é erros, medidas. Peraí, eu parei a apresentação, não. Parei? Cadê? Parar a apresentação, pronto. Alguma dúvida aí, pessoal? Deixa eu ver se alguém escreveu alguma coisa no chat aqui. Professor, então como não vai ter lição da semana nessa semana, a próxima aula vai ser sobre a revisão de laboratório, a próxima aula de tutoria. Vai ter uma lição nessa semana aqui, vai ter parecido com uma lição aqui. Deixa eu ver como é que está aqui no Moodle. Que essas coisas a gente discutiu aí na sexta e sábado. Deixa eu ver se foi colocada uma lição de introdução. Tem uma lição de introdução ao curso. Lição e introdução aos fenômenos eletromagnéticos. É interessante vocês fazerem antes da tutoria. Tá? Mas essa semana é uma coisa assim, eu diria que é uma pegada bem leve, a aula de hoje é uma aula bem leve, né? E eu não vou fazer como eu faço nas aulas que eu dou em disciplinas que eu dou em pós-graduação. Normalmente, quando eu dou aula para pós-graduação, na primeira aula eu faço uma coisa bem leve, eu me apresento, falo da disciplina, isso que a gente está fazendo agora, né? E aí eu termino a aula assim, normalmente um tempo antes. Gente, desculpem meus filhos aí que devem estar brigando no outro quarto.
Normalmente eu termino a aula mais ou menos assim. Bom, eu falei bastante da disciplina, bastante de mim, agora eu quero saber de vocês. Daí alguma pessoa começa a falar, não, eu quero saber o que vocês sabem, essa aqui é uma prova. Né? Mas eu só faço isso na pós-graduação. Uma prova no primeiro dia de aula. Né? Aqui é um negócio mais leve. Alguém colocou aqui, você tem a relação, como serão as presenças? O Fernando perguntou. Bom, Fernando, normalmente, quando o curso é presencial, você já fez aula comigo, você sabe o que eu falo no primeiro dia de aula. Se você vier em todas as provas, você sempre veio. Se você faltar nas provas, eu nunca te vi. Né? Isso que eu adoto. Né? Mas aqui é um pouquinho diferente no remoto. A gente não vai cobrar presença em aula síncrona. A aula síncrona não é obrigatória. Né? Só que a parte assíncrona a gente vai ter ideia da presença de vocês, vocês fazendo as atividades, fazendo as lições e fazendo as listas de exercício. Tá? Bom, agora tem mais umas dúvidas aí. O Gabriel perguntou se eu tenho a relação nota-conceito. Normalmente, gente, quem já fez essa disciplina sabe que a gente define os conceitos no final do curso. É feito um histograma e definido os conceitos. Só que isso gera... A gente discutiu isso, os professores discutiram isso semana passada, isso gera uma insegurança muito grande. Então, tá para se decidir, mas provavelmente a gente vai divulgar os conceitos nessa semana ou na outra. Vai ser um conceito fechado. Né? E o que eu estava advogando, o que eu estou tentando advogar, ainda está em discussão dos professores, é o seguinte: a gente vai ter uma tabela de conceitos, onde estão os sarrafos. O A provavelmente vai ser 8,5, o B vai ser provavelmente 7, e o C vai ser provavelmente 5. Né? E o D, 4. Né? Mas a ideia não é ter conceitos fixos. A gente vai divulgar essa lista. Caso a gente perceba alguma discrepância no histograma final de conceitos, a gente vai mexer nisso, mas mexer sempre para baixo. Por exemplo, era para o A ser 8,5? Mas o curso não foi simples, tão simples assim. Então a gente joga o A para 8. Era para o D ser, era para o C, por exemplo, ser 5, né? Mas a gente percebeu que muita gente teve dificuldade, e existe uma grande parte de pessoas que está entre 4,5 e 5, a gente joga o 5 para 4,5. Então ele vai ser variável nesse sentido, isso que eu estou tentando advogar. A gente tem conceitos iniciais, e se for mexer no final do curso, só mexer para baixo, não mexer para cima. Né? Mais alguma dúvida, pessoal? Então, tá bom. Beleza, então, gente. Então, sejam bem-vindos ao curso. Eu espero que todos tenham um bom desempenho aí. É a primeira vez que a gente está dando o curso nesses moldes e eu espero que todos se saiam bem e aprendam bastante fenômenos eletromagnéticos nesse novo formato. Esse novo formato vai despender menos horas, mas vai despender um pouco mais de disciplina de todo mundo. Tá bom? Bom, gente, eu vejo vocês, então, na quinta-feira, tá bom? E lembrem-se que na quinta-feira tem horários diferentes para as turmas às 7 e para 8, tá bom? Então, até lá, pessoal.